Você sabe o que é o terço inferior da face? Você sabe qual a importância do terço inferior para o resto do rosto? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Vinícius Longini e esse é o Hoff na Prática. Aqui nós conversamos sobre o que realmente importa na harmonização facial. E hoje eu vou falar sobre terço inferior da face. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês o quão isso é importante para o restante da harmonização facial. Muitas vezes a gente tem visto agora nessa pandemia aí pessoas de máscaras e a gente olha a pessoa e imagina ela de uma forma que quando ela baixa a máscara ela é totalmente diferente. Muitas pessoas notaram isso e na harmonização facial a gente já vem notando isso há muito tempo. Então eu vou mostrar para vocês o quanto essa pessoa, essa parte inferior da face, esse terço inferior, vai deixar essa pessoa mais harmônica com a parte superior da face, tá? Vamos lá então, ó. Nós temos uma face aqui, ela está dividida em três partes, né? No terço inferior da face, nós temos duas divisões ainda, que é da base do nariz até o início do lábio superior e do lábio inferior até a ponta do queixo, a ponta do mento. Eu vou mostrar uma imagem aqui agora de uma mulher muito famosa e que no terço inferior dela, na parte labial, nós temos uma deficiência labial ali, que não deixa o rosto dela tão harmônico com todo o conjunto ali. Olha só a diferença colocando um lábio no rosto dessa mulher, que é simplesmente Angelina Jolie. Outro exemplo que eu posso mostrar para vocês dela aqui, ó, a falta do mento junto com o lábio. Veja só que diferença faz num conjunto com todo o rosto. Olha só um antes e depois aqui da Angelina Jolie. Então, eu vou trazer para vocês aqui um contexto geral da harmonização facial, mas eu vou focar no terço inferior da face, principalmente em lábio, e mostrar para vocês, na prática, como que um preenchimento labial vai valorizar toda a face desta mulher. Há 2 anos eu terminei meu mestrado e, como eu já disse para vocês, e foi focado, tá, no terço inferior da face. A falta do mento e a falta do lábio, ela não harmoniza com o restante do rosto. Você pode valorizar a beleza dessa mulher no terço inferior. Foi feita uma pesquisa, nós fizemos essa tese, esse trabalho, que acrescentamos material preenchedor no terço inferior e a maioria das pessoas que votaram, tanto leigo como profissionais da saúde, votaram e acharam que a pessoa que tinha o terço inferior mais bem preenchido, mais harmônico, ela tinha um rosto mais bonito do que aquela que não tinha o preenchimento. Então, foi assim que nós chegamos a essa conclusão, que o terço inferior ele enaltece a beleza da mulher. Foi através de uma pesquisa, não é um achômetro que a gente está achando que fazendo o preenchimento vai acabar ficando mais bonito. Nós fizemos uma pesquisa e tivemos uma grande amostra, embaralhamos essas imagens com o perfil velado, não dava para ver o rosto como a gente está vendo aqui, era apenas uma silhueta da mulher e fizemos em homem também. E aqui nessa imagem a gente vê claramente que o rosto fica muito mais harmônico. É claro, esta mulher não está feia nesse formato, ela tem um nariz bonito, ela tem um olhar bonito e tal, mas ela está muito mais bonita e acaba sendo muito mais sensual até com um pouco de mento e um preenchimento labial. Essa é Cameron Diaz, não deixa de ser uma mulher muito elegante, muito bonita, mas ela dá uma melhorada quando a gente faz um preenchimento labial nela, né? Podem notar aqui o antes e depois. A gente harmoniza esse rosto, essa face, esses lábios com o restante do rosto, na verdade.
Aqui tem um antes e depois dela também, com menos lábio e ali com um pouquinho de preenchimento. Ela nunca vai deixar de ser uma mulher linda e maravilhosa, mas a gente tem como sempre dar uma melhoradinha no perfil e com o preenchimento labial, melhorando o terço inferior da face, a gente consegue chegar a um resultado melhor. Quais os benefícios então de fazermos essa harmonização do terço inferior da face com o restante do rosto? O profissional ele tem que, quando ele for fazer aquela avaliação do paciente, ele tem que conseguir ter esse olhar clínico para saber aonde que ele vai fazer os detalhes e aonde vai enaltecer a beleza da mulher. E no terço inferior já mostrei para vocês que é responsável para enaltecer a beleza da mulher. Então você que é profissional vai focar no lábio e no mento da paciente, dessa beleza dessa mulher, para enaltecê-lo. E é importante porque esse paciente vai estar mais satisfeito com o teu tratamento, onde ele vai poder indicar muitos pacientes para vocês e cada vez mais vocês vão estar expandindo a harmonização facial, não só para terço inferior, mas nesse caso terço inferior da face. Se quando você está fazendo uma harmonização facial, muitas vezes você está focado, o profissional da saúde está focado em toxina botulínica e rugas, parte de fios, levantamento de malar. E o que você não observar a deficiência do terço inferior vai proporcionar? Esse paciente, você vai harmonizar, ela vai investir um dinheiro, e que não é pouco dinheiro, só que mesmo assim, quando ela olhar no espelho, ela vai olhar e vai ver que alguma coisa está faltando. Ela não vai estar 100% satisfeita. Então, essa é a importância do profissional da saúde estar focado em todos os detalhes e principalmente nessa região inferior. Aí se você não faz, você harmoniza todo o rosto do paciente ali, menos preenchimento labial. Não vou fazer o preenchimento labial porque o paciente tem medo, tem muito... hoje tem profissionais que fazem e fica bico de pato e fica um lábio muito avantajado. Eu tenho medo de mexer no meu lábio. Vai acontecer uma desproporção nessa face. Ah, mas a paciente não quer fazer. Não precisa fazer uma seringa de 1 ml, faz meia seringa, mas convença o teu paciente que na harmonia facial, esse preenchimento labial vai conversar com todo o resto do rosto e quando ele olhar para o espelho, ele vai com certeza estar muito mais feliz. O que acontece hoje por aí, a gente vê muito disso aí, a gente está na área, a gente dá aula, dá curso sobre harmonização facial, aquele profissional que às vezes trabalha só com um tipo de harmonização ou ele foca só em uma área do rosto. Nós estamos falando do terço inferior da face. Nós estamos falando de um terço que valoriza toda a face. Mas você tem que saber o seguinte, toda a face tem que conversar com aquele terço inferior. Os profissionais às vezes acabam errando o seguinte, eles fazem um preenchimento labial, eles só pensam em preenchimento labial e o preenchimento labial na mulher muitas vezes é algo que vicia a mulher a fazer, muitas vezes o paciente perde um pouco a noção disso aí, o profissional tem que estar preparado para dar uma segurada no paciente, olhar o paciente como um todo e valorizar apenas o necessário. Nós vamos fazer um preenchimento aqui, o paciente chega no seu consultório, você vai avaliar, ela fala, doutor, eu quero colocar 3 ml porque eu acho linda a boca das gringas, que elas têm uma boca mais avantajada. Aí você pega e entra naquela do paciente e preenche, coloca 3, 4 ml na boca. Aquele paciente, às vezes ele pode até ficar satisfeito, mas quem está ao redor dele, quem está observando, vai perguntar quem fez esse trabalho.
E aí é onde você vai estar errando. Às vezes você acha que acertou, ficou lindo o lábio, você posta no feed, tá maravilhoso. Só que você está errando porque você está indo na do paciente achando que é aquilo que ela quer, é aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes não. Na harmonização eu sempre digo, o menos é mais. Você acha que o paciente precisa ali de 2 ml, coloque 1, faça uma construção labial, coloque 1, depois de 15 dias, ou 30 dias, ou 40 dias, coloque mais 1 ml. Você pode ter certeza que você não vai errar. Agora, você fazendo tudo numa única sessão, ouvindo sempre o que o paciente quer, muitas vezes você vai acabar errando e nem saber que está errando. O problema é que o paciente chega depois, maravilhoso, fotos, sorriso, fica te marcando no Instagram, eu estou apaixonada pelo meu lábio, e você começa a repostar aquilo ali. Só que a maioria das pessoas que estão vendo não está gostando. Então, muito cuidado, porque às vezes o que você acha que está certo, você está errando. Então, lembre sempre, lábio é construção, aos poucos. Harmonização facial, menos é mais. Pessoal, qual é a maior dificuldade hoje quando um paciente vem para fazer um preenchimento labial? Você que é profissional, está do lado de cá, chega um paciente para você fazer um preenchimento labial. E qual que é a maior dificuldade desse trabalho? Pela experiência clínica minha, eu acredito que a maior dificuldade, não falando em técnica, por enquanto, nós vamos falar bastante em técnica aqui de preenchimento labial, mas falando em pessoa, a maior dificuldade é você alcançar a expectativa do seu paciente. Então, é muito importante essa conversa com esse paciente e perguntar para ele qual que é a expectativa desse preenchimento labial, porque muitas vezes a boca, o preenchimento, o terço inferior da face que ela acha bonito não é o dela. Ela sempre vai achar o terço inferior bonito, da amiga, o lábio da amiga bonito. Então, e nós temos limitações para preenchimento, nós temos anatomias diferentes. Você não pode fazer uma técnica, nós temos a técnica long lip, você não pode usar a long lip sem variações, porque cada pessoa tem uma anatomia labial, cada tecido tem uma profundidade diferente em pacientes. Eu tenho pacientes com lábios mais rígidos, que eu preciso fazer com agulha naquela região, não usar a cânula. Então, a princípio, nós precisamos saber essa expectativa, ter uma longa conversa com a paciente, olhar os antes e depois junto com a paciente. Com certeza essa paciente vai te trazer prints de outras pessoas, fotos de lábio, eu quero minha boca assim. Você faça uma análise minuciosa, você palpa a boca dessa paciente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando você termina o procedimento, você acha que o lábio ficou bonito, mas o paciente olha no espelho e simplesmente ela não gosta do lábio. Então você tendo uma conversa franca com esse paciente antes do preenchimento, você falando as limitações do lábio do paciente. Por isso que é muito importante você conhecer a anatomia, você não olhar o paciente apenas no seu escritório ali e conversar com ele. Você tem que sentar esse paciente na cadeira, palpar o lábio desse paciente, para saber também que o que você vai oferecer é possível. Você não pode pensar apenas no financeiro ali daquele momento, porque muitas vezes você vai vender um produto, vender um tratamento para o paciente. Eu conheço alguns profissionais que não querem saber do paciente estar realizando aquele sonho dele de ter um lábio. Está pensando apenas no financeiro. Então eu acho que nós vamos ter uma conversa franca com esse paciente. Se você acha que não alcança aquela expectativa do paciente, eu tenho certeza que você cancelar ou adiar ou tentar fazer o paciente refletir sobre as limitações, com certeza
esse paciente vai te trazer muitos outros pacientes pela sua sinceridade, pela sua transparência no teu trabalho. Então, é importante, sim, essa conversa. Sempre a gente faz uma avaliação ali de no mínimo 30 minutos antes de qualquer procedimento de harmonização facial. Então, 30 a 40 minutos, bate um papo, vê a expectativa do paciente e aí sim, coloca na cadeira e aí inicia o procedimento para realizar esse sonho e fazer essa harmonização do paciente. No terço inferior da face, que vai da base do nariz ali até a base do mento, como eu disse, são divididos em duas metades ali, né? Do lábio inferior até a pontinha do queixo ali, do mento, e do lábio superior até a base do nariz. Então, qual que é a proporção exata? Tem muitos pacientes que chegam em mim e falam assim: doutor, eu quero preencher só em cima. Aí você acha que está certo você preencher só o lábio dessa paciente em cima? Porque é onde ela vê o problema. Você como profissional, você acha que se um paciente chega em você e fala assim: doutor, eu quero preencher só meu lábio inferior. Eu tenho certeza que se você já é da harmonização facial, tem paciente que chegou em você e falou isso. Qual que é a tua atitude nesse momento? Você preenche esse lábio inferior, que é a queixa do paciente, ou você conversa com o paciente e vai explicar a proporção ideal desse lábio, desse terço inferior da face para o paciente? Vou te dizer uma coisa, ó, em 100% dos casos, eu preencho lábio superior e lábio inferior. Ah, mas o lábio inferior está proporcional ao superior. Ele pode estar proporcional ao superior depois de preenchido. O paciente está reclamando do lábio superior, o lábio superior não tem espaço para batom, mas o inferior tem bastante. Qualquer preenchedor que eu colocar ali, qualquer quantidade, melhor dizendo, de preenchedor que eu colocar ali, esse lábio vai ficar desproporcional. Ah, mas ele não vai alcançar o inferior? Ele não vai ficar proporcional ao inferior? Ele não vai, porque o lábio inferior ele está desidratado. O que o ácido hialurônico gosta? O ácido hialurônico ele gosta de água. Ele gosta de beber água, o ácido hialurônico. Então nós teremos um lábio superior muito bem hidratado e um lábio inferior totalmente desidratado. Esse paciente ela vai sair do teu consultório, se você fizer um preenchimento superior ou um preenchimento inferior, vai passar uma semana, ela não vai ter coragem de sair da casa dela, ela não vai ter coragem de abaixar a máscara. Porque um lábio vai estar liso, vai estar hidratado, vai estar brilhoso, vai estar bonito, e o lábio inferior vai estar totalmente desidratado, totalmente enrugado. Então, nunca caia nessa besteira, nunca faça um preenchimento só de uma parte do lábio. Você sabe a desproporção, você fez as medidas. Normalmente, um lábio inferior é 30% maior do que o lábio superior. Você fez a medida ali, você preencheu o lábio superior, mesmo assim, o lábio inferior está 30% maior, aí você fala, então tá ok? Não. Use o mínimo de preenchedor que você puder, mas hidrate aquele lábio. Aquele lábio precisa ser hidratado para ficar proporcional, não só em tamanho, mas visualmente também, bem hidratado, visualmente ele precisa também estar proporcional.